Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais são os melhores fundos imobiliários para investir? Muita gente me pergunta exatamente isso e nesse vídeo aqui de hoje, então eu vou te mostrar esse caminho para a sua decisão de investimentos. Inclusive, deixaram um comentário aqui, foi a Larissa, que eu fiquei muito sensibilizado. Ela escreveu: me indiquem ações e fundos imobiliários bons. Eu estou estagnada, tá? Então eu fiquei preocupado com isso, né? Eu não quero que as pessoas deixem para depois para investir, né? Que procrastinem, fiquem estagnadas. Então nesse vídeo aqui eu vou te ajudar então a tomar essa decisão. Qual é o caminho? Vou te mostrar o caminho para você tomar a sua decisão de investimento. Qual o cenário dos fundos imobiliários agora? Quais estão performando melhor? Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, então já se inscreve aqui no canal. São 3 vídeos por semana que eu faço aqui para te ajudar com seus investimentos. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time do Lucro FC. Então, para a gente começar aqui na nossa trilha dos melhores fundos imobiliários, vamos pensar na diversificação da carteira, né? Nunca terá um só melhor investimento, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Gostei muito dessa alocação que eu achei aqui dentro do site da XP Investimentos, só na parte de fundos imobiliários. Então, a gente vê aqui, ó, 50% da sugestão aqui em fundos de recebíveis, né? Que são aqueles fundos de papéis que estão desempenhando super bem, mas também uma outra parte em outros setores, né? A gente tem ativos logísticos, os híbridos que tem um pouquinho. Normalmente os fundos híbridos têm um pouco de lajes corporativas e logística, mas pode ter também outros setores aqui, até mesmo mais de varejo e etc. Lajes corporativas são os escritórios, fundos de fundos e até um pouquinho em shopping. E talvez você que esteja aí do outro lado esteja perguntando: poxa, mas se os fundos de papéis, eles são os mais seguros, digamos assim, e eles são os que estão rendendo melhor, né? Na verdade, pagando mais dividendos, por que eu não coloco tudo nos fundos de papéis, né? Eu te digo de uma maneira bem simples, é porque existem ótimas oportunidades também nos outros setores e a gente não pode ficar apenas com uma exposição, a gente tem que aproveitar o melhor de todos os cenários. E um detalhe importante que daqui a pouco eu vou te mostrar também: tem muito fundo imobiliário de papel caro, tá bom? Tem muito fundo imobiliário da Bolsa nesse exato momento que está muito barato, né? Se você está comprando hoje imóveis, né, comprando essa renda dos aluguéis, pensando em 1, 2, 3, 4, 5 anos, de repente até 10 ou 20, seria um desperdício não aproveitar esses preços tão baratos que alguns fundos imobiliários estão aqui, mas fica tranquilo que eu preparei aqui uma lista para te passar e você vai entender muito bem esse ponto. Então essa primeira dica, a primeira lição aqui já do nosso vídeo é a diversificação dos investimentos. E detalhe, hein? Não é para você colocar também 100% do seu dinheiro em fundos imobiliários, tá bom? Então a gente está falando aqui só da fatia fundos imobiliários, tem essa diversificação de setores que eu te mostrei agora há pouco. Mas na sua carteira como um todo, como investidor, como investidora, você tem que também se expor a outros ativos, tanto tesouro direto, né, ativos mais seguros, quanto também ações, dólar, investimentos que vão potencializar o seu ganho, tá bom? E eu vou deixar o convite aqui para você entrar numa série de vídeos que eu mostrei um pouco da minha metodologia de investimentos, tá? Que eu nunca coloquei aqui no YouTube, tá restrito a essa série de vídeos que eu chamei de Trilha do Lucro, que ela é gratuita também e você pode acessar através desse link que está aqui embaixo. Você se cadastra lá porque a gente manda o acesso por e-mail, tá? Para você assistir esses vídeos da Trilha do Lucro e aí você vai se especializar mais ainda na diversificação da sua carteira como um todo. Aproveitar as melhores oportunidades. E eu te digo, elas existem, beleza? E antes de eu te mostrar quais são os fundos imobiliários baratos e caros nesse momento, vamos falar um pouquinho do cenário como um todo. Se a gente pegar um mês para cá, os fundos imobiliários cresceram bastante, né? A gente tem aí o IFIX, que é a grande média dos fundos imobiliários, em um mês cresceu quase 3%, né? Se a gente puxar 6 meses, também já a gente está vendo aqui um cenário de alta, né? E aí a gente começa a ver essas distorções, né? O cenário lá em novembro de 2021 não é tão diferente que agora, em abril de 2022, né? E aí a gente vê que tem uma variação nos preços aqui que são um pouco irracionais. Por isso que quando a gente aproveitar os momentos mais baratos para comprar, maior vai ser o nosso dividendo e também o potencial de valorização. Então a gente está vendo aí uma certa recuperação dos fundos imobiliários e num cenário bem grande, né, bem amplo, a gente ainda tem uma persistência da inflação alta. Então a inflação alta
acaba influenciando diretamente os nossos investimentos. E a boa notícia é que os fundos imobiliários, eles têm por uma característica, né, intrínseca deles, uma proteção aí contra a inflação. E aí a gente começa a olhar que fundos de papéis estão pagando super bem. Tem vários fundos aí pagando mais de 1% ao mês. Só que é por causa do cenário de inflação alta e Selic alta. Pode ser que no futuro, daqui a 1, 2 ou 3 anos, isso não se repita, tá? Então, se você comprar só fundo imobiliário de papel, olha, no curto prazo vai pagar super bem. Só que você pode estar pagando caro também, né? Para o curto prazo, ótimo, mas para o longo prazo, eu vou compartilhar um estudo que eu fiz com vocês que está muito legal, tá? Olha só isso daqui. Então, eu já estou trazendo tudo mastigado aqui para você. O que eu fiz? A gente tem aqui 21 fundos imobiliários, todos eles fundos de papéis, e o critério que eu coloquei aqui, todos eles acima de 500 milhões de patrimônio. Então são os maiores fundos da Bolsa, tá? E aqui tem fundos de CRIs, né, os de recebíveis, que são os que estão pagando mais, e também tem os fundos de fundos, né, também conhecidos como FOFs, e esses não estão desempenhando tão bem, mas olha essa análise, essa reflexão aqui que a gente pode fazer junto. Se a gente olhar só o dividendo, tá, vou até classificar aqui, tem muito fundo pagando mais do que 1% ao mês. Dessa nossa lista aqui, a gente está falando de 12 fundos imobiliários só nessa característica aqui que estão pagando super bem, né? Só que aí a gente tem que começar a olhar para outros indicadores, e um muito importante é esse daqui que eu chamo de preço sobre valor patrimonial. Na verdade não sou eu que chamo, né? O mercado chama. Eu só coloquei aqui essa lista, alguns em vermelho e alguns em verde, né? Deixa eu colocar aqui para a gente ver, ó. Tudo que tiver em vermelho quer dizer que está acima de 1, ou seja, na teoria, eles estão caros, tá? Então, olha só, peguei os principais fundos de papéis da nossa Bolsa de Valores e praticamente todos estão caros, tá? Aqui em verde a gente só vê o KNCR e o FEXC, que estão ali ou em 1 ou abaixo de 1 dentro dessa métrica. Explicando rapidamente, né? A métrica preço sobre valor patrimonial é justamente isso. Você olha quanto que aquele conjunto de imóveis ou aquele conjunto de ativos imobiliários realmente vale, ou seja, o valor patrimonial, e o preço, que é quanto está a cota lá na Bolsa de Valores. Se essa divisão aqui ela chegar no número 1, quer dizer que está no preço justo. Se estiver acima de 1, caro. Se estiver abaixo de 1, barato. Tá? E aí é óbvio que a gente tem sempre uma margem, né? Isso não é uma ciência matemática, né? Por exemplo, eu costumo sempre falar que se tiver entre 10% para cima e 10% para baixo, é aceitável, né? Então, se tiver 1,10 ou 0,9, ainda está num preço ok, tá bom? Se tiver muito abaixo disso ou muito acima disso, quer dizer que tem uma certa distorção, né? Então, por exemplo, o fundo mais caro da nossa lista aqui, o IRDM11, ele está, na teoria, 13% mais caro do que realmente vale aquele conjunto de ativos imobiliários, né? Então, é um fundo que eu não acho tão interessante a gente comprar caro, né? Eu prefiro comprar barato. Então, nesse momento aqui, tem pouca opção de fundo imobiliário de CRIs baratos, né? A gente só teria essas duas opções aqui. E os outros fundos aqui que a gente vê que está super baratinho, são todos fundos de fundos, né? E aí eles não são os CRIs, né? Então eles não estão pagando tão bem assim nesse momento, porque um fundo de fundo tem vários outros fundos imobiliários dentro da sua carteira, né? E aí a gente começa a ver que tem fundo imobiliário que perdeu valor, né? E aí os FOFs refletem isso, tá? Então, fundo imobiliário de papel hoje, você tem que procurar alguns que estejam aí próximos a 1, né, dentro do seu preço sobre valor patrimonial, como, por exemplo, o KNCR11. Falei sobre esse fundo imobiliário num outro vídeo, vou deixar aqui em cima. E outros que estejam próximos ali, né? Então, 1,01, 1,02, já vai começando a encarecer aqui, tá bom? Então, essa dica é muito importante. Quando você olhar os fundos imobiliários de papéis, veja se você não está pagando caro, beleza? Mas aí você pode estar se perguntando também, bom, mas quais são os fundos imobiliários que estão baratos agora? Lembrando que esses fundos baratos, a gente não vê essa tendência deles crescerem, né? Essa valorização da cota assim tão rápido. Mas se você estiver comprando para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, aí eu acho que pode ser muito interessante você olhar para esses fundos de tijolos, tá? Os fundos de tijolos é que estão baratos. É óbvio que a gente não pode prever o futuro, mas comprar barato é sempre bom. E aí eu peguei um estudo para compartilhar com vocês aqui nesse site que se chama Space Money, e ele pegou um consolidado de algumas carteiras recomendadas, essas aqui que estão aparecendo na tela, e o fundo mais recomendado é o HGRE11, tá? O que é isso? Eu vou até colocar
aí na tela para a gente ver. É da Credit Suisse, que é uma gestora super renomada, um fundo imobiliário de lajes corporativas, ou seja, escritórios. A gente está olhando aqui, eu gosto de mostrar as fotos para você ver a qualidade dos imóveis que a gente vê ali, tá? Então, esse fundo ele está sendo muito recomendado aí pelas equipes de análise. A gente tem que pensar que as lajes corporativas sofreram muito, né, esse período de pandemia e tudo mais, só que é possível que a gente comece a ver uma retomada, mas é óbvio que não vai ser assim rápido, né? A gente tem que esperar também ter uma expectativa de melhora da nossa economia como um todo, e vou colocar aí na tela também alguns dados importantes do HGRE. O preço sobre valor patrimonial dele está 0,77, ou seja, extremamente barato. Estamos falando aí de 23% menos do que o valor patrimonial desse fundo, tá? A gente não consegue prever no futuro, né, se realmente vai crescer, mas é um indicativo muito interessante. Outros dois pontos importantes para a gente olhar também: o dividendo acumulado dos últimos 12 meses está numa média de 8,35%, tá? Não é pouca coisa, tá bom? Já faço esse adendo aqui, porque muita gente olha, a taxa Selic está 12% ao ano, por que eu investiria nesse daqui que é 8%? Poxa, a gente não sabe como a Selic vai estar daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, né? A fatia de imóveis, a fatia de aluguéis, de fundos imobiliários, dividendos, continua sendo interessante, tá bom? A gente tem que ter essa diversificação. E aí qual que é o problema do HGRE? Mais um dado que eu anotei aqui. Ele está com uma vacância de 29%, tá? Então, nem tudo são flores. É óbvio que a cotação está baixa, né, tá barato esse fundo na bolsa porque algum problema foi identificado pelo mercado como um todo, né? Pelo mercado eu digo as pessoas que compram e vendem, né? O preço, a cotação lá na bolsa de valores varia conforme mais pessoas compram e mais pessoas vendem, né? Então mais pessoas estão vendendo esse fundo HGRE do que comprando, por isso caiu a cotação. E um dos motivos é essa vacância alta. O que é isso? É uma vacância de 29%, né? Quer dizer que tem muitos imóveis ali, muitas salas, muitos escritórios que não estão alugados. E isso é óbvio que é um problema para o fundo, porque não é receita entrando, aluguel entrando. Então, a gestão do fundo precisa alugar esses 29% de imóveis que eles têm que estão vagos, né? Então, esse é o desafio, e também aonde estão os desafios que estão as oportunidades, né? Porque se tivesse tudo normalzinho ali, né, com o mercado de escritórios, poxa, não estaria com esse desconto de 23%, não estaria com o PRE sobre VP de 0,77, tá? Então, esse aí é um fundo imobiliário que, como eu puxei aqui para vocês, está sendo recomendado aí por muitos analistas. E um outro fundo imobiliário que também acho que vale a gente comentar, porque lá no começo eu te mostrei a diversificação de carteira, e uma outra fatia bem relevante que esses analistas têm dito é sobre o setor de logística. E aí deixa eu compartilhar mais uma notícia aqui com vocês. Essa aqui é do mês anterior, né? Eu estou pegando de um mês atrás, mas um fundo imobiliário que foi muito recomendado é esse aqui, o Bresco Logística, o BRCO11. Você também pode dar um pause aí para ver quais foram as casas de análise aí que recomendaram esse fundo aqui. E eu gosto de mostrar imagens, né? Mostrar fotos. Olha, então a gente vê aqui, ó, galpão logístico na veia, tá? Então várias fotos aqui, deixa eu passar mais algumas para a gente ver. Galpão logística, né? Muito necessário hoje em dia, principalmente quando a gente pensa em grandes centros, entregas, né? O e-commerce, muita compra online, a gente precisa ter centros de distribuição e galpões de logísticas importantes. E aí alguns dados muito bons também do BRCO. Olha só, ele está com um preço sobre valor patrimonial de 0,83, ou seja, um fundo imobiliário que está barato nesse momento. E aí um dado legal também é que ele está com uma vacância de 0%, ou seja, todos os galpões ali, todos os imóveis que ele tem estão alugados, né? Que é um bom sinal que esse mercado aí está aquecido, e são imóveis de qualidade também. E o dividendo acumulado dos últimos meses, aí dos últimos 12 meses, 7,02, tá? Dividendo caindo na conta todos os meses sem incisão de imposto de renda. Então não perca tempo, comece a investir o seu dinheiro porque o seu eu do futuro vai te agradecer por começar agora. E vale esse alerta, hein? Pense sempre na diversificação, não vai investir só em um tipo de classe de ativo e nem em um só fundo imobiliário, por exemplo, tá? Mais uma vez eu deixo o convite aí para você assistir minha série de vídeos A Trilha do Lucro. Eu tenho dito que é o melhor conteúdo que eu já preparei, tá? A produção tá super boa, preparei um roteiro super legal
para compartilhar um pouco da minha experiência de investimentos, inclusive até falar um pouco da onde eu invisto, tá? Conteúdo gratuito aí, pode assistir essa série de vídeos com o link que está aqui embaixo, beleza? E compartilhe sempre com os seus amigos esses vídeos aqui, deixe seus comentários e assista também esses outros vídeos que a gente separou para vocês. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time!